Oi, gente do primeiro ano, professor Afonso, mais uma vez com vocês para a gente continuar o nosso estudo. E hoje a gente fala de sistemas de blocos resultante centrípeta. Está lá na página 17, lá da apostila 2. Então, vai pegando teu material, vai se preparando aí, senta bem confortável para assistir essa aula e vamos para frente, vamos ver o que a gente consegue matar desse negócio aí, o que a gente consegue entender dessa parada aí. E vocês me contem, tá todo mundo bem? Se cuidando, fazendo isolamento? Então, vamos lá. Tudo isso não é em vão, gente. Todo mundo tem que se cuidar, cuidar da família, cuidar dos outros e acreditar na ciência. Porque física é ciência, eu dou aula de ciência, eu acredito na ciência. Beleza? Vamos nessa. Bom, para falar então, né, desses movimentos, vamos entender primeiro lá o movimento curvilíneo, como por exemplo o movimento circular uniforme, uma volta. Força centrípeta é a componente responsável por fazer a curva. Então é uma força que muda a direção do movimento. É uma força que aponta para o meio da trajetória, para o meio da curva e muda a direção do movimento, não necessariamente o valor. Dessa forma, ela não está presente nos movimentos retilíneos. Então, a tal da força centrípeta não vai acontecer quando um corpo anda em linha reta, só em movimentos circulares. A força centrípeta, né? Ela sempre será normal. Lembra que a gente já usou esse termo, normal. Normal quer dizer perpendicular, forma 90 graus com a velocidade. E sua função é alterar a direção do vetor velocidade, mudar a direção dele. Ele está sempre apontando para o centro da curvatura da trajetória, né, numa direção radial, ou seja, para dentro. O valor dessa força centrípeta depende da massa do corpo, do raio da trajetória e de sua velocidade, sendo dada da seguinte forma. Então, tá ali. Se a gente pegar a equação da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Se eu calcular a força centrípeta como a única força que me interessa, por isso que eu ponho no lugar da resultante a força centrípeta, eu vou ter massa vezes a aceleração centrípeta, beleza? Se você lembrar da apostila 1, a gente já falou dessa aceleração centrípeta, mas se você não lembra, eu conto para você. A aceleração centrípeta, o que que é? É v ao quadrado sobre o raio, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, a força centrípeta você calcula fazendo massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Lembrando que a força centrípeta é uma força, portanto, ela tem que ser dada em newtons, a massa em quilogramas, sempre, velocidade em metros por segundo, então se tiver em quilômetros por hora, você divide por 3,6 e passa para metros por segundo, de quilômetros por hora, divide por 3,6 e passa para metros por segundo, e o raio tem que estar em metros. Se tiver em quilômetros, multiplica por 1.000 e passa para metros, beleza? E aqui um esqueminha mostrando para você a tal da força centrípeta, apontando para o meio do movimento. Por isso que a gente diz, ela forma 90 graus com a trajetória e ali tem a velocidade do corpo. Ali tem uma outra força chamada de força tangencial, mas por enquanto esquece ela, aquele Ft não é importante para nós. Por enquanto, fique esperto com a força centrípeta e com a velocidade, tá bom? Beleza. Assim como a aceleração, a força centrípeta aponta para o centro do movimento da trajetória, tá? Quando um veículo faz uma curva numa estrada ou numa autoestrada, a força de atrito entre os pneus e o asfalto atua como força centrípeta e ela mantém o móvel na trajetória circular, por isso que ele faz a curva. Pneus carecas e pista molhada diminuem o atrito. O atrito, a gente já citou ele anteriormente, já até usou ele em alguns exemplos, mas a gente ainda vai falar dessa força com mais calma. Então não se assuste, vai ser falado de força de atrito. Na aula anterior eu até usei a força de atrito só para ilustrar um problema que não era da apostila, mas você vai ver como é que funciona bem com calma a força de atrito mais para frente, tá? O que acontece que é importante? Se o carro está fazendo uma curva e encontra óleo ou encontra água ou o pneu está careca, a força centrípeta que aponta para o centro, ela diminui a sua intensidade. Ela não consegue manter o móvel em linha reta. Fazendo a curva. E todo movimento, por inércia, ele tende a ser retilíneo uniforme. Então, se acabar o atrito, o carro para de fazer a curva e vai reto.
Por isso que numa estrada, quando tem uma curva fechada, é muito comum você olhar para a pista e ver o sinal de freado no asfalto é uma linha reta. Por quê? Porque o carro perdeu o atrito, ele começa a ir reto, porque o atrito não consegue fazer com que ele efetue a curva de maneira lá contundente, e ele vai reto. Por quê? Porque a força centrípeta deixou de existir. Então, no caso de um carro fazendo uma curva, quem faz o papel da força centrípeta é a força de atrito. Então, está ali mais uma vez a representação. A aceleração centrípeta, que vai dar origem à força centrípeta, apontando para o centro da curva, e a velocidade tangencial. Se a força centrípeta ou a força de atrito para de existir, ele sai pela tangente, na velocidade tangencial. Ele só consegue fazer aquela velocidade angular se o atrito manter ele lá fazendo a curva, beleza? Que é a força centrípeta. O problema do Globo da Morte. Então, tem ali um motociclista fazendo lá a sua manobra no Globo da Morte, e eu peguei duas posições. Posição A, que seria o ponto mais alto, posição B, que seria o ponto mais baixo. Veja que eu vou analisar o peso e a normal. O peso não tem problema. Tanto na posição A quanto na posição B, o peso ele é vertical e aponta para baixo. Então, o peso nunca muda. Normal é a força que a superfície faz sobre o corpo. Na posição B, ele está passando lá embaixo, então o Globo da Morte sustenta o cara empurrando para cima. Essa está bem fácil de entender. Mas, quando ele está lá em cima no ponto A, ele empurra a rampa para cima e a força normal, a força da rampa sobre o corpo, empurra ele para baixo. É muito importante aqui você parar, olha bem com calma para a tela e perceba. Na situação A, peso e normal apontam para a mesma direção e sentido, as duas para o mesmo lado. Vou somar essas forças. No ponto mais baixo, o peso aponta para baixo e a normal para cima. Então, elas são opostas. Eu vou ter que subtrair. Vamos com calma, ver como que isso funciona. Então, tá ali, ó. No ponto mais baixo, o que que acontece? Que é a situação B. Você tem o peso para baixo e a normal para cima. A força centrípeta e a aceleração centrípeta, elas vão apontar para cima. Então, a força maior sempre aponta para o mesmo lado da aceleração centrípeta, para o centro da trajetória. Então, a maior é a normal. Como força centrípeta é uma resultante, então o que que eu faço? Força resultante entre normal e peso. Vai ser uma menos a outra. Maior menos a menor. Só que a força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, eu troco a força resultante, que é a força centrípeta, pela subtração, de normal menos peso. Então, fica maior menos a menor, resultante, né? Normal menos peso, que é igual mv ao quadrado sobre o raio, beleza? E aí você vai ter a massa, vai ter a velocidade, consegue calcular as forças ali que ele pedir. Desculpa. Já se ele estiver no ponto mais alto, a menor velocidade para ele conseguir fazer o looping, para ele conseguir fazer a volta. Então, lá no ponto de cima, a velocidade limite é quando a moto está passando lá em cima, mas está quase caindo. Então, imagina, a moto subindo com uma velocidade ali tão pequenininha, quando chega lá em cima, ela quase descola e cai. Isso vale para looping em montanha-russa, vale para looping em Globo da Morte, vale para looping da Esquadrilha da Fumaça, vale para todo mundo. O importante você entender é que se o cara chegar no ponto mais alto, se ele chegar lá em cima no ponto A com a menor velocidade possível, ele está quase descolando. Então a força que a rampa faz nele, ou melhor, que o globo faz nele, é praticamente zero. Então eu considero a normal como nula. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter só o peso agindo, porque o normal é praticamente zero. Força centrípeta, então, vai ser apenas o peso, porque a normal praticamente zerou. E agora eu vou pegar essa equação da força centrípeta, que está aqui bem bonitinha, e vou abrir a força centrípeta e o peso. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, ou resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r, e peso, massa vezes gravidade. Como a massa aparece nos dois termos, eu corto. E aí eu faço o algebrismo, passo r para lá, fica r vezes g, e aqueles dois que era expoente passa para o outro lado e vira raiz. Então, a menor velocidade, todo problema, que ele pede para você, a mínima velocidade para um corpo fazer uma volta num globo da morte, você faz direto, sem precisar de estresse, raiz de RG. Não precisa deduzir tudo.
Claro, se você souber de onde veio, fizer a dedução, fica mais completo, fica mais interessante resolver o problema. Mas não é regra, não precisa, beleza? Então, meu povo, vamos treinar? Pega lá a apostila de vocês, vai lá na página 22, o exercício 7. Achou? Página 22, exercício 7, fala para você o seguinte. Um motoqueiro deseja realizar uma manobra radical no globo da morte, que é a gaiola esférica que a gente falou até agora, de 4,9 metros de raio. Opa, raio para gente. Para que o motoqueiro efetue um looping, uma curva completa no plano vertical, uma volta, né? Sem cair, o módulo da mínima, velocidade mínima no ponto mais alto da curva deve ser. Considere gravidade igual a 10. Veja, ele falou de velocidade mínima, então eu não vou nem me estressar, né, tentando achar as forças e tal. É legal você saber quais forças existem, como é que elas funcionam. Mas ele já falou velocidade mínima e eu acabei de falar para você como que calcula. Então, vamos resolver. Velocidade mínima, como que eu te falei lá agora há pouco, é raiz de R vezes G. Ele deu para nós o raio, que é 4,9, já está em metros. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo certinho. Vai dar 4,9 vezes 10, 49. Gente, raiz de 49, todo mundo sabe que vale 7 metros por segundo, porque sistema internacional. Metros por segundo para a velocidade. Então, olha só. Velocidade mínima é direto, raiz de R vezes G. Não tem segredo, não tem desculpinha, é só você fazer direto isso que dá certo, que dá boa, beleza? E agora, no sistema de blocos, o exercício 6 da página 22. Então, pessoas, eu coloquei aqui o exercício para a gente acompanhar, tá ali a esquematização dele, e ele fala para a gente assim, dois blocos A e B de massas 3 kg e 4 kg, massa em quilogramas já, respectivamente, estão em contato sob uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Opa, não tem atrito, que é muito bom. Não vamos se preocupar com essa força, por enquanto ela não nos interessa. Uma pessoa empurra, né, os empurra com uma força de 56 newtons. Então aquela força Fão ali vermelha que você está vendo, vale 56. Determine, letra A, o módulo da aceleração do conjunto, letra B, a intensidade da força que o A empurra B, e letra C, a força com que B empurra A. Ação e reação. Se A empurra B, B empurra A, beleza? Não vamos falar ainda do valor, tem gente que já se ligou, mas deixa quieto, senão vai dar spoiler do exercício. Vamos resolver. Na letra A, repare que ele falou a aceleração que o conjunto vai ter. O conjunto quem que é? É o A e o B. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. A única força que me interessa para movimentar o conjunto é o 56, por isso que eu coloquei lá 56. E por que eu somei as massas? Porque eu vou considerar os dois blocos como uma coisa só, eles estão andando juntos. Então, a força de 56 ela tem que conseguir mexer os dois. Então, eles não vão, a força não vai movimentar só o bloco A de 3 kg e só o B de 4 kg. Ela vai ter que movimentar o 3 mais o 4, os 7 kg. Então, eu coloco na segunda lei de Newton, 56 da força, que é igual a 7 mais A, 7 que é a soma das massas, sempre assim. Passa o 7 dividindo, né? Então, 56 dividido por 7 vai dar para a gente uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, o conjunto se movimenta com uma aceleração de 8, beleza? Letra A, foi-se. Letra B. No bloco B, o que acontece lá no bloco B? O A empurra o B. Então, a única força que atua sobre o B é a força do A empurrando. Por isso que eu falei força de A em B. Se eu só estou falando do bloco B, só estou considerando o bloco B, o que eu faço? Força que A empurra B igual massa de B vezes aceleração. Simples assim. Força que A empurra B é massa de B é 4, aceleração do conjunto é 8, 32 newtons. Então, você empurra o A e o A empurra o B. A força que o A encosta para empurrar o B vale 32, beleza? E a letra C, ele quer a força que o B faz no A. Gente, aqui você tem que entender uma coisa. O B, ele está ali, ó, no final da história. Eu quero saber a força que o B faz em A. Quem que o A está recebendo de força? Da onde que vem as forças? Então, eu faço a força F no A, só que o B tenta segurar. Então, a força resultante
resultante vai ser o quê? A força que eu faço, F, menos a força do B em A, que é igual massa de A vezes a aceleração. Você tem a força F, que é 56, você tem a força de B em A que você quer, e 3 vezes 8 da massa vezes a aceleração. 56 menos a força de B em A, que é 24, isola a força de B em A, passa ela para trás, ela fica positiva, passa o 24 para frente, ele fica negativo. 56 menos 24 dá 32. Então, repare, a força que o A faz em B e a força que o B faz em A dá a mesma coisa. E tem que ser, porque elas se anulam, elas formam um par ação e reação. Não foi coincidência. Eu nem precisava ter respondido tudo isso na letra C. Era só colocar o 32 que dava certinho, que dava bem bacana. É a mesma resposta. Agora é a vez de vocês. Página 43, faz lá do exercício 17, 18, 19 e o 28. Não é do 19 ao 28. É o 17, o 18, o 19 e o 28. Beleza? Gente, faz a parte de vocês. Tenta. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Dúvida a gente vai tirando pelo site. Depois eu coloco lá nas salas o gabarito para vocês, beleza? Beijo para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Fui.